Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos vitoriosos. Deus nos concedeu uma semana que passou. Estamos iniciando outra hoje. Estamos iniciando uma nova semana e terminando mais um mês, o 6º do ano em curso. Nossa gratidão a Deus, porque Ele permitiu que aqui estivéssemos nessa manhã, para lhe prestar a adoração, que façamos isso em espírito e em verdade, para a glória de Deus e a edificação de cada um de nós. Colossenses capítulo número 3, alguns versículos, a partir do verso 12. Esse texto tem a ver com o nosso tema de hoje. As virtudes devem ser cultivadas. Os irmãos nos acompanhem na leitura que faremos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar, rogando a bênção de Deus para o estudo dessa manhã. Que Deus esteja nos conduzindo com a bênção dos altos céus. Vamos pedir a nossa irmã Sidinéia, por favor, que esteja orando. Por favor. Senhor Deus de amor, aqui estamos, Senhor, para mais uma vez aprendermos um pouco mais de Ti, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Fazer com que realmente tenhamos responsabilidade com a Sua causa, Senhor. Nesse momento, queremos pedir uma bênção especial para o nosso professor que está à frente. Que ele seja usado plenamente por Ti, Senhor. E a nós, abre os nossos corações e as nossas mentes, Senhor. Fazer com que realmente saibamos e conheçamos a Ti, Senhor. Tudo isso vos peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Estudaremos hoje a última lição, de número 13. Começamos com a número 1. E a conclusão da revista, ela tem a ver com a primeira e a última. Eu fui privilegiado de começar e estou tendo a incumbência de terminar a revista. A primeira lição que nós estudamos, separados e edificados e dedicados ao Senhor. Hoje estamos encerrando, crescendo na comunhão.
Então nós vamos juntar a primeira e a última. É impossível crescer na comunhão sem termos a mentalidade que somos separados e que estamos sendo dedicados ao Senhor. Se isso não acontecer, nós não podemos crescer na comunhão com Deus. Então, todas as lições, aqueles que assistiram às aulas, aqueles que não assistiram, mas que tiveram em mãos suas revistas, puderam acompanhar, foram temas muito importantes que possam ter enriquecido nossa vida espiritual. Hoje estudaremos Crescendo na Comunhão, o Evangelho na Prática. É importante a comunhão na vida da igreja. Um dos poetas, a poeta Sarah Kalen, ela compôs alguns hinos, e entre alguns que ela compôs, o hino 181. De quanta ternura e amor podemos aqui partilhar, unidos em Cristo no riso ou na dor, real comunhão desfrutar. Esse hino tem a ver com o nosso tema, irmãos em Jesus. O hino 181, nós vamos cantar juntos, introduzindo no nosso estudo dessa manhã, esse hino que é uma mensagem para o coração de cada um de nós. Ao som do instrumento, a igreja se colocará em pé e vamos todos louvar a Deus. Bem-vindos, irmãos, em Jesus, a nós bem unidos na paz que Cristo nos dá pela cruz, com graça benéficas, saudamos com santo prazer as crentes em nosso Senhor, pois juntos queremos viver, honrando fiel benfeitor. E quanta ternura e amor podemos aqui partilhar, e em Cristo no resonador, real comunhão desfrutar. Unidos vivemos aqui, unidos seremos nos céus, alegres cantando ali a grande clemência de Deus. Obrigado, Dona Cida, que nos conduziu no hino. Se não vivemos em comunhão aqui, não podemos prosseguir a nossa jornada eterna. Unidos vivemos aqui, unidos seremos nos céus, alegres cantando ali a grande clemência de Deus.
Eu não sei a sua experiência com Deus, só sei a minha. Cada um tem a sua experiência com Deus. A nossa experiência com Deus deve ser uma experiência de comunhão com Deus e com os irmãos. Porque um dia nós estaremos no céu com Cristo. Irmãos amados, salvos pelo mesmo Salvador, desfrutando da graça plena de uma alegria indizível que inundará os nossos corações. Graças a Deus, aleluia por isso. Crescendo na comunhão, o Evangelho na prática. O texto, Romanos 1, 16 a 32. Crescendo, vem da palavra crescer, todo mundo sabe. Que significa aumentar em volume, em extensão, em altura, em intensidade, em grandeza. Fica raspando. Obrigado. Você pode. Comunhão é uma pronúncia grega chamada koinonia. Essa palavra grega koinonia, ela é traduzida por participação em comum, em crenças ou ideias ou opiniões. Comunhão é isso. Comunhão também significa administração ou recepção do sacramento eucarístico. Por exemplo, Santa Ceia, Santa Eucaristia, Mesa do Senhor, Santa Comunhão, ou Mesa da Comunhão. Evangelho, que é o subtema do tema, o Evangelho na prática, também é uma pronúncia grega que significa boa notícia, boa mensagem, boas novas, ou dentro da própria Bíblia significa poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Por isso que o apóstolo Paulo, um dos grandes pregadores do passado, creio que o maior missionário em todo o tempo, ele declarou nesse texto: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E prática vem da palavra praticar, que significa exercitar, exercer, realizar, proferir, dizer e etc. Existem outros significados. O Evangelho na prática. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem,
porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Essas palavras estão escritas no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33 e o verso 32. Esse texto fala do evangelho na prática, a sua prática. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Estava um missionário falando a um grande grupo de hindus. De súbito, uma das senhoras se levantou e retirou-se. Pouco depois voltou, ouvindo com mais atenção que antes. No final do culto, o missionário lhe perguntou o motivo de sua saída. O senhor sabe? Respondeu ela. Eu fui perguntar a um dos seus servos se o senhor realmente pratica as coisas que prega. Ele me afirmou que sim. Eu voltei mais interessada que antes. E estou ansiosa por ouvir mais de alguém que vive aquilo que ensina aos outros e que pratica o que prega. Crescendo na comunhão, o evangelho na prática. Não praticar o que prega jamais surtirá efeito na vida de ninguém. É pena que muitas pessoas, não são todas, mas muitas, não levam a sério a vida cristã. Enquanto alguns pregam e se esforçam para isso, outros despregam. Ou mesmo alguns dos que pregam despregam com o seu testemunho, com o seu modo de ser, com o seu modo de agir, com o seu caráter. Jesus nos advertiu. Nós não temos outra saída para crescer na comunhão e praticar o evangelho, a não ser atentando para o ensino da palavra de Deus. E para isso deve haver um grande esforço de nossa parte. Porque se depender de nós, jamais. Por isso que o apóstolo Paulo foi sábio, inspirado, ele disse, o que eu sou pela graça de Deus. Olha o que Jesus disse no sermão da montanha, ou no sermão do monte, em Mateus 5,16. Ele disse isso naquele momento para os seus discípulos. Mas a Bíblia é o livro atualizado que essa palavra é para nós hoje. Jesus disse assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O mundo pode ver ou não ver em nós a prática do evangelho, mas nós temos diante de nós o ensino. Devemos nos esforçar a vivê-lo na prática, na nossa vida. Crescendo na comunhão ou em comunhão. Existem muitas razões ou motivos para o crescimento na comunhão ou em comunhão.
entre irmãos, membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Entre tantas razões, meus irmãos, uma delas que nos leva a crescer na comunhão uns com os outros, é que a palavra de Deus nos ensina que somos filhos do mesmo Pai. O profeta Malaquias, no capítulo 2, o verso 10, assim escreveu: não temos nós todos o mesmo Pai? Aqui tem uma interrogação, é uma pergunta. Não temos todos o mesmo Pai? Sim. Não nos criou o mesmo Deus? Sim. E por que somos desleais uns para com os outros? Se temos todo o mesmo Pai, o mesmo Deus nos criou, somos todos irmãos. Devemos e precisamos viver em comunhão, uns com os outros e com Deus principalmente. Então, uma das razões que nos deve levar a crescer na comunhão, uns com os outros, é que somos filhos do mesmo Pai. Nós não temos pai diferente um do outro. O seu pai é o meu pai. E o meu pai é o seu pai. O Pai de todos. O nosso Deus que nos criou. E antes de nos criar, Ele nos fez. Deus nos fez. Deus nos criou. Somos os seus filhos. No Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 12 e 13, Jesus disse, com relação àquele que se torna filho de Deus. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos filhos de Deus, temos o mesmo Pai, porque foi da vontade de Deus, e não do homem, e nem nossa, de nossa própria vontade. O escritor Mateus, no capítulo 23, em verso 8, ele diz, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Crescer na comunhão entre irmãos é importante e precisa acontecer, porque somos filhos do mesmo Pai. Não deve haver partidarismo entre nós. Não deve haver ciúmes entre nós. Não deve haver contendas entre nós. Não deve haver panelinha entre nós. Que faz parte da contenda, né? Tudo que não constrói e que não nos leva a um crescimento de comunhão uns com os outros, deve ser eliminado de nossa vida. Se todos voltemos para os textos
Se todos somos filhos do mesmo Pai, é como vamos aplicar na vida em família. Como é desagradável um irmão de mal com o outro. E eu já conheci e ainda conheço irmão intrigado do outro. Irmão de carnal, de sangue, intrigado. Isso é coisa do diabo. E na igreja, às vezes acontece. Deus não se agrada dessas coisas. Deus quer que nós vivamos em comunhão uns com os outros. E essa é uma das razões que nos deve levar a mover a nossa vida. Seu Pai é o meu. Quando você ora a Deus, eu também oro a Ele. Mas em segundo lugar, uma outra razão que nos deve levar a crescer na comunhão uns com os outros, é que nós fomos comprados pelo mesmo preço. Que preço? Qual foi o preço alto que nós fomos comprados? Preço de sangue. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versos 18 e 19, o apóstolo Pedro escreveu assim: sabendo que não foi mediante. A palavra mediante significa por meio ou através. Sabendo que não foi por meio ou através de coisas corruptíveis. O que são coisas corruptíveis, de acordo com a Bíblia? Duas coisas. Existem muitas coisas corruptíveis, mas Pedro aqui ele resumiu em duas coisas. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro. Prata e ouro é corruptível. Dinheiro é corruptível. Bens materiais é corruptível. O mundo é corrupto. E nós somos também. É que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou do céu ao mundo Jesus, o seu Filho, para nos tirar da corrupção. O que é que Paulo escreveu lá em Colossenses 1? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós, segundo a Bíblia, éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, na pessoa de Cristo, pagou o alto preço. O mesmo preço com o qual eu fui pago, você também foi pago. Isso deve despertar a nossa mente para uma vida de comunhão e crescer na comunhão uns com os outros. O preço foi sangue, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo sangue precioso, sangue de cordeiro, sem defeito e sem mácula, sem mancha. Mácula quer dizer mancha, ruga. Jesus foi perfeitamente até a cruz, pagou o alto preço dos nossos pecados. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se nós lêssemos o versículo anterior, Paulo ia dizer: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo, o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meus irmãos, esse texto tem muito a ver e nos dá um consolo muito grande como cristãos, quando nós perdemos entes queridos.
Nós temos que pôr na mente que nós não somos de nós mesmos. Nós temos que ter a mentalidade que não vamos viver aqui eternamente. Vós não sois de vós mesmos. Por quê? Porque fostes comprados por preço. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. A nossa vida não nos pertence. Nossa vida pertence a Deus. A Bíblia diz que Deus dá a vida e tira quando Ele bem quer. Porque nós somos propriedade de Deus. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você tem de posse uma propriedade, você faz com ela o que você quer. Antes de morrer, você passa a documentação no cartório e você dá para quem você quer. Porque é uma propriedade sua que você adquiriu com o seu trabalho, com o seu dinheiro. Você pagou o preço dessa propriedade que você tem em mãos, você faz dela o que quer. Caso contrário, se você não fizer dela o que quer, ou se for pais, os filhos irão fazer. Essa semana passada alguém me pediu para orar pela família. O pai havia falecido. A mãe ficou com todos os bens. A mãe faleceu, em volta do caixão os filhos já estavam brigando. É corrupção, é prata e ouro que a gente está deixando, porque não tem. Para eles brigar. Então ela disse assim: eu cuidei da minha mãe e do meu pai, mas eu quero que Deus me dê a sabedoria de ficar fora da briga. Ore por mim. Isso ela falava chorando. Então, por isso que o texto diz, aplicando isso na vida secundária, mas transportando para a vida espiritual, com relação à palavra de Deus e a Deus, hoje, justamente hoje, está completando 9 anos que eu perdi a minha mãe. E 1 mês que eu perdi a minha sogra, hoje. Mas eu estou feliz, porque sei que elas estão na presença do Senhor para sempre. Vós não sois de vós mesmos, porque fostes comprados. Nós não somos de nós mesmos. É difícil aceitar a separação, porque nós não fomos feitos para morrer, a Bíblia diz. Por isso que alguém chora a partida, porque por 2 motivos nós choramos. Primeiro, porque o homem não foi feito para morrer. Ninguém quer morrer. Segundo, que a morte arranca do nosso convívio pessoa amada. Mas nós temos que ter a mentalidade. Nós não somos de nós mesmos. Nós não vamos viver aqui para sempre. Hebreus 9:27. O homem está ordenado morrer. Não tem outra saída. Todas as tentativas tecnológicas, científicas e avançadas no nosso mundo moderno, que tentarem impedir a morte, todas irão fracassar. E serão falidas, porque está na Bíblia, é decreto de Deus. Querendo ou não, iremos passar pela morte física. Porque nós não somos de nós mesmos. Não sabeis que vós sois santuário do Espírito Santo que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Tem até uma música popular que diz assim: ninguém é de ninguém. O cantor morreu recente, né? Ninguém é de ninguém. Nem de si mesmo. Mas graças a Deus que nós somos do Senhor. A Bíblia diz lá em Atos: quer vivamos, quer morramos,
somos do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, isso deve mover o nosso coração, o meu, o seu. Porque cada pessoa que vem aqui falar, pregar, lecionar ou dirigir, tem que ter essa mentalidade. Quando alguém vem aqui falar, que tenha falado antes para si mesmo. É muito fácil falar para os outros, eu sempre penso assim. É muito fácil você falar para os outros, mas fale primeiro para si. Enquanto você prepara um sermão ou uma aula, você deve preparar pensando em você. Você está enquadrado no que você vai falar? Você vive o que prega? Você vive o que lê? Você tem a mentalidade que precisa crescer na comunhão com os irmãos? Nós temos a mentalidade que precisamos colocar o Evangelho na prática. O Evangelho na prática é tudo isso. É comunhão com Deus, é comunhão com os irmãos, é humildade, é perdão, é amor, é a prática das boas obras. Nada disso salva. Quem salva é Cristo. Mas nós, como cristãos, temos que viver essa prática. Efésios 2, 10. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A Bíblia não é contraditória. Se você sair do 10 e for para o 8 e 9, está escrito assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obra alguma. Mas nós somos salvos para praticar boas obras. É diferente. E aquele que é salvo, que tem a certeza da salvação, não pratica boas obras, está em falta com Deus. Porque Tiago diz que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. É o pecado da omissão. Nós não só pecamos fazendo o que não devemos fazer, pecamos também deixando de fazer o que deveríamos fazer. Eu peco assim. Espero que você não peque assim, mas quem sabe você também peca. Deus sabe, e você também. Senhora? Todos. Fomos comprados pelo mesmo preço. É uma razão, além de tantas, que nos leva e que nos deve fazer crescer na comunhão. Terceiro lugar, somos todos membros do mesmo corpo. A igreja é um corpo. Nós somos membros do mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. Quando um membro do nosso corpo não está bem, todo o corpo sofre. Eu sempre falo, basta uma pequena afta na boca, ou uma espinha inflamada no rosto, principalmente no rosto daqueles que estão com vontade de casar, nascem espinhas, segundo o ditado popular. Basta uma pequena espinha inflamada, uma pequena afta na boca, para fazer todo o nosso corpo sofrer. Quando alguém está vivendo em pecado na igreja, e pecado não é classificado como num grau aumentativo ou diminutivo, pecadinho, pecado e pecadão, tudo que ofende a santidade de Deus é pecado. E quando alguém está em pecado, o corpo todo sofre. Porque nós somos membros do mesmo corpo. Efésios 5, verso número 30. Cremos todos na mesma promessa da vida eterna, ou não cremos? Qual foi a promessa da vida eterna que Deus nos fez? Através da sua santa e bendita palavra. Na primeira carta do apóstolo João,
o capítulo número 2, e o verso número 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Que promessa? A vida eterna. Pode ler depois. 1 João 2, 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida eterna. Quando que Deus nos fez essa promessa? O texto está dizendo, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Quando que Ele fez? Antes que nós fôssemos eternamente chamados. Desde o princípio, depois do princípio ou antes do princípio? Antes nem depois, Ele fez antes. Antes. Tito, capítulo 1, verso 2. O Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Já pensou nisso? Mas o texto não só diz isso, ele diz assim, na esperança da vida eterna, a Bíblia a Bíblia se interpreta pela Bíblia. O apóstolo João, ele escreveu aqui, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Ele quem? Deus. Quando? Tito 1, 2. Na esperança de quê? Da vida eterna. 1 João 2, 25. Na esperança da vida eterna. O Deus que não pode mentir. Os irmãos percebem a ligação de um texto com o outro? Porque esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. Ele quem? Deus. Tito 1, 2. Na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir. Que Deus? Esse que fez a promessa. O Deus que não pode mentir. Prometeu quando? Antes dos tempos eternos. Como eu sempre digo, eu estou com 70 e nem parece. Parece que tem 80, né? Mas, com essa idade que eu tenho, às vezes eu vejo pessoas na igreja que não... Eu não estou julgando ninguém, quem sou eu? Deus sabe que eu sou humilde e não adianta querer fazer o que não posso e o que não devo, porque Deus está vendo, Ele sabe do meu coração. Mas a gente percebe, às vezes, na vida... Não estou me referindo à igreja aqui, na igreja do geral. Com a idade que eu tenho, que você tem, às vezes a gente percebe pessoas que vivem a vida cristã tão minúscula. Seu conhecimento bíblico é tão pequeno. Quem estava aqui à noite de domingo deve ter sido edificado no sermão. A igreja primitiva, as atitudes da igreja. Será se Deus mudou? Será se a igreja mudou? Será se não há comunhão entre nós? Mas percebe-se na vida de muitos que não cresce espiritualmente falando. Se nós analisarmos, meus irmãos, esses textos e tantos outros, e esse tema e outros da palavra de Deus, nós fomos agraciados, privilegiados. Deus nos fez a promessa da vida eterna antes da fundação do mundo. Não existia mundo, quanto mais nós. E se nós estamos hoje aqui nessa manhã, nesse último domingo do mês, certos da nossa salvação em Cristo, é porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, dentro dos seus planos eternos, que não nos compete saber, Ele se preocupou com nós todos. Isso deve mover o nosso coração para uma vida espiritual mais intensa. Tempo com a palavra de Deus. Amar o irmão, ser humilde,
Reconhecer que não somos nada nesse mundo. Como eu sempre falo, a gente se apresenta decentemente e devemos nos apresentar decentemente. Aqueles que podem exalar exalar um bom perfume ou um perfume médio, não importa. Mas um dia nós seremos comidos por vermes. Essa carne aqui, nossa, não vale nada. Nada de orgulho, nada de soberba, nada de ódio, de querer ser sem poder e sem ser nunca. A Bíblia é clara em ensinar. E o pó volte ao pó como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Cresçamos na comunhão, meus irmãos, uns com os outros. Porque aqui tudo é efêmero e passageiro. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para que a igreja possa ser abençoada através da nossa vida. A igreja pode ou não expandir nesse mundo, dependendo de mim e de você. Das nossas atitudes, da nossa vida, da nossa relação, nosso crescimento espiritual, comunhão uns com os outros e a prática do evangelho na nossa vida. Quantas igrejas aí transbordando e, como diz a linguagem, esborrotando de gente. Mas eu quero ver na colheita quem é quem, porque Deus conhece os nossos corações, pois não. A lição de hoje também é continuidade da lição do passado, né? A humildade, né? Crescendo na humildade e hoje crescendo na comunhão. E a gente tem que crescer na humildade, né? Então está até difícil falar de crescer na humildade, porque humildade ou você é ou você não é. Mas você pode crescer, porque você vai aprendendo que a gente não é nada. Então, às vezes, você tem algum pensamento a respeito de você mesmo e você acha que você é alguma coisa. Mas quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você se enxerga menos do que nada, né? Então, você sendo humilde, aí que você começa a crescer em comunhão. Você não pode crescer sem comunhão, sem humildade. Claro. Cada lição, uma complementa a outra. Crescer na humildade é uma sequência de crescimento na comunhão. E uma outra razão para crescer na comunhão, tendo a mentalidade da promessa que Deus nos fez, da vida eterna, nós cremos na mesma promessa. E nós servimos ao mesmo Deus, ou não servimos, ou servimos a Deus diferente. Aqui, nós estamos aqui, todos servindo ao mesmo Deus. Salmo 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico e sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós não somos de ninguém, nem de nós mesmos. Se nós servimos ao mesmo Deus, isso nos vai fazer crescer em comunhão, porque servimos ao mesmo Deus. Adoramos o mesmo Senhor. Ou nós nos reunimos para adorar Deus diferente? Salmo de número 95, o verso 6. O salmista nos conclama a uma adoração. Vinde. Ele está aqui convocando a igreja. Vinde. Adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Deus nos criou
para a sua própria glória. Isso é ensinamento do catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Deus nos criou para a sua própria glória. Ele conclama a igreja, que somos nós, a uma vida de adoração. E quando nós nos reunimos para adorar ao mesmo Deus, tem que haver comunhão entre nós. E quais as formas de adoração? João 3, 23 e 24. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Meus irmãos, prosseguindo, nós estamos dentro do nosso tema, crescendo na comunhão. Para que haja verdadeira e mútua comunhão na vida da igreja, o que é preciso? No seu entender. O que é preciso para que haja mútua e verdadeira comunhão entre nós, que é a igreja de Deus? O que é preciso? Amor. Amor é um ponto. Humildade é outro ponto. Em solidariedade, mais perdão, mais paciência. E a paciência, tem gente que você tem que ter paciência para ouvir, né? Então você tem que... Por isso que a Bíblia fala assim, levai a carga um dos outros. Então você tem que ter paciência. Tem irmão que a gente precisa tolerar e muito. Levar a carga quer dizer tolerar. Tolerar. Fluindo é o fruto do Espírito. Senhora. Para que haja verdadeira e mútua comunhão na vida da igreja, é preciso tudo isso e muito mais. Por exemplo, é preciso andar na luz. Na luz. Olha o que Paulo disse para os crentes de Éfeso. Efésios 5, 8. Vós, está falando para a igreja. É um pronome. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Vós, antes, eres o quê? Trevas. Agora, luz em quem? No Senhor. Luz no Senhor. Vós antes eras trevas, agora sois luz, mas no Senhor, porque pode ser luz em outros deuses pagãos. Vós sois luz no Senhor. Se antes você era trevas, ou melhor, deixa eu me incluir também. Se antes nós éramos trevas, agora somos luz no Senhor, como devemos andar? Andar na luz. Ou melhor, andai como filhos da luz. Então, isso é preciso para que haja comunhão mútua e verdadeira na vida da igreja. Eu não sei se alguém teve a curiosidade olhando a revista, ou quem sabe alguém estudou um pouco, mas primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. O apóstolo João escreve assim: se andarmos, está falando coletivamente, se andarmos na luz, que luz? Jesus. O que é que ele disse em João 8,12? Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, o que vai acontecer? Então é preciso estar na luz. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros.
para que haja comunhão entre nós, para crescer em comunhão uns com os outros, é preciso andar na luz como Ele está na luz. E, consequentemente, o que vai acontecer? Ele purificará os nossos pecados, porque não há possibilidade de crescer na comunhão tendo pecado encoberto. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aí, como alguém disse, é preciso a prática do amor na vida da igreja. 1 João 3,18. Filhinhos meus, não ameis de palavra nem de lábios, mas de fato e de verdade. Será se nós amamos o irmão de fato e de verdade? Cada um sabe. É preciso que isso aconteça na vida da igreja para o crescimento em comunhão. O amor fraterno ou o amor entre irmãos. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,22, ele diz assim: nós devemos amar uns aos outros ardentemente. Quando fala em amor, a lei de espírito, na verdade, eu leio dos políticos. Eles falam, ao mesmo tempo que eles falam, a sua excelência, daí a pouco, acabou com tudo. Porque não tem amor e nem respeito, pelo menos. Ao mesmo tempo que eles colocam o outro lá em cima, porque a sua excelência, porque você é excelente, não sei o quê, daí a pouco acabou com tudo. Não sei o quê, com a mesma pessoa, na mesma hora. Tendo purificado a vossa alma pela palavra, pela vossa obediência à palavra, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Sabe o que significa ardentemente? Hein? Ardentemente significa algo que se sente. Põe pimenta na boca para ver. Ou põe a mão no fogo para ver se queima. Você vai sentir. Isso é uma metáfora que também é chamada de parábola ou comparação, que ilustra, para a gente entender, ter mais facilidade de entender o texto. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, que é a palavra de Deus, tendo em vista o amor fraternal não fingido, porque muitos dizem que ama, mas não ama não. É mentiroso, é falso. E Deus sabe. Até a gente, dentro da nossa limitação, a gente percebe quando alguém diz que nos ama, mas não é verdade. É psicologicamente falando, a gente percebe. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ardentemente é amor que se sente. Isso é preciso na vida da igreja para que haja comunhão mútua. Amor entre irmãos. Mas é preciso também compartilhamento. Compartilhar. Romanos 12, 13 e 15. O apóstolo São Paulo escreveu. Ele diz assim, o que é que ele diz? Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Leia o 17. Desculpa, é o 15. Alegrai-vos. Então, compartilhai a necessidade dos santos. Praticai a hospitalidade.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O que é isso em resumo? Comunhão. Comunhão é isso, é chorar com quem chora, mas se alegrar com quem se alegra. Tem o mesmo sentimento. É a palavra koinonia, que é a participação em comum de crenças, ideias ou opiniões ou convivência. Alguém está alegre? Vamos nos alegrar com ele. O irmão, Deus abençoa a sua vida, você adquiriu um bem material, eu não vou ficar com ciúme, não. Não vou ficar com dor de cotovelo. Eu tenho que me alegrar com você. Graças a Deus que você conseguiu me alegrar junto. Você está alegre porque algo aconteceu na tua vida, eu me alegro. Mas você está triste, aborrecido por algo, eu tenho que chorar. Eu posso não chorar literalmente falando, mas eu posso chorar no meu pensamento, no sentimento de dor, de ver você estar sofrendo. Isso é comunhão. E às vezes falta na vida da igreja. Mas hoje em dia as pessoas hoje na igreja mal se conhecem. Tem esse problema, né? Mas não é hoje em dia, sempre foi assim. Viu? E vai ser até o fim. Porque não há um interesse por parte de cada um. Não se conhece, não se dará a conhecer. Agora, leia Efésios 4. Está a resposta. Se todos na igreja fossem igual a senhora, ou se todos na igreja fossem igual eu, pergunte para você agora, se todos procedessem como eu, como seria a igreja? Melhor? Pior? Ou fecharia a igreja? Se todos fossem como eu, será que nós nos conhecíamos melhor? Mas pergunto para você também, não pergunto para mim. Pergunto para você no seu íntimo. A Bíblia é completa, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Sabe, Naldo, às vezes eu converso assim e eu falo sobre a SAF, né? Que é o meu setor. Lembro que antigamente, alguns anos atrás, quando eu comecei a aposentar 40 anos, a gente não tinha, a SAF não tinha carro, não tinha, a gente tomava ônibus e eu não sei quando você mudou onde você mora. A gente ia. Agora estava dizendo que ontem teve uma reunião da SAF aqui e não veio ninguém. Sei lá, as coisas parecem que não tem. Olha, tão longe nós íamos com crianças, com tudo, carregando crianças, tomando ônibus. Hoje a facilidade é tão grande e a gente, sabe, não sei lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Então, a igreja no geral, ela vive na inerte. Agora, é o que eu estava dizendo, cada um pergunte a si próprio. Onde está a igreja? Não, lá tem a passagem que já diz assim, cada um dará conta de si mesmo. Claro. Então, por isso que precisa ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Agora uma coisa, que eu não me esqueço de Dona Augusta, uma vez eu perguntei para ela à noite, eu falei, nossa, à noite a senhora vem sozinha, de lá para cá, tudo, né? Ela me falou, filha, teve um tempo que eu tive um problema nas pernas, eu não podia vir. Então eu preciso vir agora que eu posso. Vai chegar uma hora que eu não vou poder vir. Eu sei disso, eu tenho que aproveitar agora que eu posso. Tá Nunca certo. me esqueci isso. Aproveitai as oportunidades que elas passam. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. A hospitalidade é importante para que haja comunhão mútua na vida da igreja.
E concluindo, meus irmãos, a prática da comunhão na igreja, ela resulta, primeiro, em união. Quando há comunhão na vida da igreja, há união. Quando não há comunhão, também não há união. Atos 2, 42 até o 47. Como viviam os convertidos no passado? Qual era o retrato da igreja primitiva? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes em comunhão. No templo partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, vamos analisar melhor aqui, encerrando. Quando a prática da verdadeira comunhão acontece na vida da igreja, dessa ou de qualquer igreja, vai haver comunhão. Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos. O que é isso? União. Quem não é unido não vai estar junto, não gosta de estar junto. Se não houver união, a pessoa não fica junto. Só se ajunta quem se une. Onde há união, há unidade. A prática da comunhão na igreja resulta em alegria. Verso 46. Eles partiam o pão unânimes, tomavam as suas refeições com alegria. Alegria, quer dizer, contentamento, felicidade, prazer. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5, ele diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes. E Paulo escreve lá em Timóteo 1,8, tendo o que comer, o que vestir, estejamos contentes. Os crentes viviam em comunhão, tomavam suas refeições com alegria. Comunhão resulta em alegria. Comunhão resulta em louvor. O verso 47, louvando a Deus. Eles estavam unidos, eles estavam alegres e louvavam a Deus. E o que acontecia? O melhor resultado não podia ser outro. Conversão de alma. Por que não há conversão nos dias de hoje? Algo está faltando na vida da igreja. Grandes pregações, muitos sermões, eloquentes pregações, mas a igreja precisa estar em comunhão. Enquanto a igreja estava unida, alegre e louvava a Deus, enquanto tudo isso acontecia, o texto diz, enquanto isso, acrescentava-lhes quem? O Senhor. Quando? Dia a dia. Quem? Os que iam sendo salvos. Havia conversão, a igreja cresceu, a igreja expandiu muito naquela época. E hoje tem dificuldade, porque falta comunhão na vida da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós todos. Eu preciso
da bênção de Deus. Eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou frágil. Eu não sou nada, não sou melhor do que ninguém. Também não sou pior. Somos todos iguais. Precisamos da bênção de Deus. E nos conscientizar para crescer em comunhão e fazer valer o Evangelho na prática. Que Deus nos ajude a crescer em comunhão e viver o Evangelho na prática, para a honra e a glória do nosso Deus.